Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Olá, gente amiga, mais uma vez nos encontramos aqui exatamente para proclamar a palavra de Deus a você e toda a sua família. Você não imagine a força que a palavra de Deus tem para nos trazer mais confiança, mais amor uns para com os outros. O evangelho que nós vamos meditar para o nosso dia de hoje é o evangelho de Mateus, no capítulo 18, de 1 a 5. O evangelho de hoje nos fala do reino de Deus. O reino de Deus quer dizer um reino completo de amor, completo de justiça, completo de paz. E aqui no texto de hoje, Jesus chamou a criança e colocou no meio deles, dos judeus, dos companheiros, porque fizeram a pergunta: quem é o maior no reino de Deus? Nós temos a tendência da grandeza, nós temos essa tendência de querer ser melhor do que o outro, maior do que o outro. Nós fazemos sempre essa distribuição de classe, de divisão. Mas Jesus vem mostrar para nós que no reino de Deus não tem essa história de quem é o maior. O reino de Deus é exatamente a expressão mais forte da justiça que se abraça com a paz que se abraça com a justiça. Em outras palavras, é algo mais especial de tudo que Deus tem a nos oferecer. E então hoje, os judeus perguntaram quem é o maior no reino de Deus. E Jesus, para comparar exatamente o grande contraste que há entre a nossa mentalidade e o pensamento de Deus, ele coloca uma criança e diz o texto: Jesus chamou a criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. E quem se faz pequeno como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Bem verdade que Jesus não quer aqui enaltecer a infância não, mas ele quer mostrar para nós que nós precisamos de um pai, assim como a criança precisa de um pai. Ele não quer enaltecer a infância, mas mostrar que como a criança depende do pai, assim também nós precisamos depender do pai. Não precisamos ser maior ou menor do que ninguém, mas precisamos apenas dessa dependência de Deus. Por isso que ele faz essa comparação com uma criança. E é o capítulo 18 de Mateus, que é denominado discurso eclesial, ou então discurso sobre a igreja. Quer dizer, são instruções para a gente viver uma vida melhor na comunidade, na família, até mesmo no ambiente de trabalho. Então esse capítulo 18 de Mateus são verdadeiras instruções. É aconselhável para nós ainda aprofundar mais ainda este capítulo, porque nos dá dicas como viver bem melhor nos nossos ambientes, porque nós temos a tendência de querer ser melhor do que o outro, de querer passar sobre o outro, mas não. Aqui ele mostra toda a simplicidade de uma criança, porque a criança é símbolo dele mesmo, que veio pequeno. Ele não quis fazer da sua vida divina algo mais para o domínio da pessoa humana, mas ele se colocou como uma criança, a humildade. Então o texto diz que a criança, ele é o símbolo do próprio Cristo. Jesus não quis dominar com o poder de Deus que ele tinha, mas tornou-se simples, como um servo, até mesmo na morte de cruz. Por isso, gente amiga, a palavra de Deus hoje nos mostra o sentido da pequenez, de ser humilde, de ser pequeno. Isso não significa dizer uma pessoa que se entrega a qualquer situação de humildade, de outros modos, mas humildade no sentido de ser pessoa na verdade. Portanto, Jesus se fala do pequeno. E também usa o pequeno como pessoa indefesa, pessoa vulnerável, que nós precisamos acolher, sobretudo os necessitados, as pessoas que vivem muitas vezes sem vez, sem voz, ou que a voz já foi abafada de tanta injustiça. Portanto, o reino de Deus, ninguém é maior.
mas sim menor. Menor e o serve de todo. Ele deu este grande exemplo do lava-pés. Vocês me chamam de mestre? Eu que estou lavando os pés de vocês? Quanto mais vocês devem ser humildes para lavar os pés uns dos outros. Por isso, gente amiga, a missão nossa é a simplicidade, é o serviço. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.